Então, nessa carreira, nós fazemos 14 pontos baixos, tá? E aqui, nós vamos fazer a diminuição, tá? Uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. E vamos percorrer 14 pontos baixos para encerrar a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E encerramos a nossa carreira aqui. Ó, tá se formando então o nosso sapatinho. Agora nós vamos trabalhar 10 pontos baixos. Então, fazemos uma corrente e vamos trabalhar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito essas 10, nós vamos ter que fazer agora 6 diminuições, tá? Então, vou fazer direto, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E trabalhamos o resto em ponto baixo para terminar nossa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos encerrar com 11 pontos baixos. 10, 11. E encerramos a nossa carreira. Agora, nós vamos trabalhar 11 pontos baixos e vamos fazer 3 diminuições. Então, uma corrente, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. E são 3 diminuições agora. Então, nesses pontos aqui que são as diminuições, né? Então, pego um e o outro, e com 3, e faço uma diminuição. 1, 2 e 3. Ó, e já vamos formando então a pontinha do pé. E terminamos com pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mais um, tem que dar 11. Aqui, 11. E encerramos a nossa carreira. Aqui. Agora, a próxima, nós vamos fazer 10 pontos baixos e 2 diminuições. Então, começamos com uma corrente. E vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui a diminuição. 2 diminuições, tá? Uma diminuição e 2 diminuições. E percorre até o fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Encerra a carreira. Agora aqui nós vamos percorrer então 4 carreiras de ponto baixo, depois uma carreira de meio ponto alto. Então, nós vamos fazer as 4 carreiras de ponto baixo, ainda trabalhando com a mesma lã. Então, são 4 carreiras agora de ponto baixo. Tudo sem aumento e diminuições. Essa agora só percorrer em toda a volta do caninho. Só que depois nós vamos então trocar a cor da lã. Então, eu vou fazer primeiro 2 carreiras de ponto baixo com essa mesma lã e vou trocar o meu fio. Para dar o detalhe no caninho do pé com outra cor. Então, vou percorrendo aqui, tô encerrando já a primeira carreira. Aqui. De ponto baixo, sem aumentos nem diminuições. E encerro aqui a minha carreira. Nessa parte aqui, nessa altura aqui, a gente pode colocar uma marcaçãozinha para não se perder. Pode colocar aqui um fiozinho para não se perder, um fiozinho de outra cor, para conseguir ir contando as carreiras. A próxima carreira de ponto baixo também. Vamos percorrer toda a carreira com pontos baixos. E na próxima nós já vamos trocar o fio. Depois que encerramos, então, as nossas diminuições, nós começamos a trabalhar em ponto baixo, sem aumentos e diminuições. Vamos fazer 2 carreiras. Se tu tá trabalhando com uma cor só, então não vai fazer a diferença. Só vai trabalhando exatamente os pontos, a quantia de pontos, né, com uma cor só. Agora, encerrando então aqui a nossa carreira, eu vou trocar o fio, então, já arremato com esse fio rosa. E vamos trocar o fio. Aqui. E agora eu vou pegar, então, o fio cinza para continuar a nossa botinha, tá? Que vai se formando aqui, a nossa botinha. Agora eu vou trabalhar
2 carreiras mais de ponto baixo. Vou prender meu fio aqui, bem no início, né? Por isso que é bom a marcação, que daí a gente já sabe onde nós estamos trabalhando. E um ponto baixo. E vamos até fazer toda a volta em ponto baixo. Os fios a gente pode esconder e cortar depois, tá? Dá pra percorrer aqui toda a nossa carreira. Agora são 2 carreiras de ponto baixo com essa outra cor. Encerrando essa carreira, encerramos aqui e vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo. Começando sempre com uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto, fica mais fácil de ver aonde nós encerramos, porque o ponto baixo, ele é meio cruel, porque quando nós vamos encerrando a carreira para começar outra, ele é meio difícil de ver aonde que nós encerramos a carreira. Daí, quando percebemos, já estamos trabalhando em forma de caracol. E não, nós não queremos assim, nós queremos usar cada carreira. Então, quando nós fazemos uma correntinha e começamos com um ponto baixo no mesmo ponto, isso nos dá uma diferença ali no início, que dá para perceber onde é o início dessa nossa carreira. Vamos encerrando aqui então a carreira de pontos baixos. Ó, aí quando nós fazemos uma corrente, ela fica um pouquinho mais para cima, fica mais fácil de enxergar o nosso ponto. E aqui. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de meio ponto alto, né, para ficar, dar uma alongada no nosso sapatinho. Então, vamos fazer 2 correntes. E daí no próximo ponto a gente faz o meio ponto. E vamos trabalhando toda a carreira em meio ponto. E aqui nós estamos fazendo o caninho. Essa altura do caninho, ela é uma decisão pessoal, na verdade, porque às vezes tem gente que gosta um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixa, esse caninho. Então, vamos fazer aqui essa carreira de meio ponto alto e já podemos encerrar aqui o sapatinho, né? A gente já pode encerrar aqui. Ou então, dá para fazer mais uma carreira de ponto baixo, uma carreira de meio ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Pode ser feito assim também. E para encerrar também, a última carreira de ponto baixo, ela pode ser feita em outro pontinho para dar uma diferença, né? Tem o pontinho caranguejo, que é o ponto baixo trabalhado para trás. Esse pontinho ele dá um detalhe no fim do trabalho, tá? Fica bem bonito. Eu vou mostrar para vocês como ele é feito. Aqui, ó, nós já podemos encerrar o sapatinho, tá? E para fazer um detalhezinho, pode ser feito então o ponto caranguejo. Então, em vez de nós continuarmos trabalhando para frente, nós vamos trabalhar ele para trás. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso ponto. E daí, então, nós vamos dar uma puxadinha assim, ó, para ele ficar um pouquinho folgado, ficar mais fácil. E aqui, ó, nós vamos pegar nesse ponto. Esse ponto aqui, nós vamos pegar agora, em vez de ir para frente. Então, a gente pega nesse, puxa a nossa linha, ele fica torcido, ó. Fica torcido. E colocamos aqui, vai ficar assim. O próximo a mesma coisa, pegamos no ponto de trás e torcidinho
E assim nós percorremos toda a nossa carreira, pegando o ponto de trás. Qualquer dúvida, lembre de deixar um comentário, eu mostro de novo o ponto, mostro ele mais devagar, explico de novo, pra gente conseguir trabalhar. Esse pontinho, ele fica bem bonito, aqui ó, fica bem bonitinho pra encerrar o sapatinho. Outros trabalhos também dá pra encerrar com esse ponto, ele fica bem bonito, ele dá um detalhe bem bonito. Vamos trabalhando para trás. As primeiras vezes que a gente faz esse ponto, ele é um pouco difícil, mas depois ele se torna fácil, né? Quando a gente já trabalha um tempo assim com o crochê, ele se torna um ponto fácil. Ele não é muito difícil. À primeira vista, assim, ele é difícil, mas depois a gente vai pegando prática, né? E vamos fazendo então o ponto. Daí percorre toda a carreira com esse pontinho caranguejo. Vamos percorrer toda a carreira com ele. Vamos encerrando aqui a nossa carreira, então. Lembrando que esse é o pontinho baixo caranguejo. Nós vamos trabalhando ele para trás. E aqui nós vamos encerrando a nossa carreira, então. E nós podemos arrematar o nosso fio. Então, para fechar ele aqui, ó, nós chegamos lá no primeiro ponto, né? Então, para fechar, ele ficou assim, então nós pegamos lá e vamos fazer mais um pontinho. Porque quando nós arrematamos o fio, depois escondemos ele por trás, escapou meu ponto, e escondemos ele por trás, ele vai ficar bem direitinho. É só puxar ele para trás. Encerrando aqui, ó, a gente arremata ele bem e puxando ele para trás, ó, ele não vai fazer diferença. Mas ele fica um trabalho bem bonitinho, olha. Ele fica um trabalho bem legal aqui para encerrar. Então, tá pronto o nosso sapatinho. O caninho, se quiserem fazer mais alongado, pode aumentar ele. Fica bom também. E depois, arrematando todos os fios. E nós dobramos assim, para ficar, então, a botinha. Está pronta a nossa botinha. Qualquer dúvida, quiser comentar qualquer coisa, e se não gostou do vídeo, me fala a reclamação para eu poder mudar, para vocês gostarem do vídeo. Se foi muito rápido, se quer mais detalhes, quer aumentar, quer um tamanho menor, deixa no comentário que nós vamos fazendo, né? Mas fica uma botinha bem bonitinha, né? Para bebê. Se vocês quiserem também, coloca um botãozinho, uma florzinha, pode ser feito aqui, que se for para menina. Obrigada, então, e esse foi nosso vídeo de hoje.